Hello, meus aprendizes de inglês! Estou aqui para mais um vídeo. Seja bem-vindo a esse canal. Esse canal foi criado para descomplicar o inglês na sua vida e eu tô aqui para te ajudar a chegar à fluência o mais rápido possível. E meu nome é Beatriz Freire, mas pode me chamar de Teacher Bia e vamos embora nessa jornada do inglês aí. Ring, ring, banana phone. Ring, 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 banana phone. Bom, hoje eu quero mostrar para vocês 3 maneiras de acelerar o seu processo de aprendizado, de acelerar o seu ritmo de aprendizado para você chegar à fluência. Que eu tenho certeza que se você está assistindo esse vídeo aqui, porque você deseja muito ser fluente em inglês e alcançar isso. E eu tenho uma história bem longa com inglês, já tem 15 anos que eu estudo inglês e é um estudo que nunca vai acabar, pode ter certeza, mas eu amo essa língua e hoje eu posso me considerar uma pessoa fluente, porque eu consigo me comunicar bem, eu consigo entender bem e não tenho travas mais, apesar de não saber 100% da língua, entende? Isso é a fluência, viu, pessoal? A fluência é você chegar em um momento que você tem a liberdade de se comunicar e você tem o vocabulário que você precisa. Eu não sei muitos vocabulários específicos. Por exemplo, tenho certeza que se eu conversar com um médico ou com um advogado, talvez eu não entenda muitas coisas que eles falem em termos da profissão deles. Porém, para o que eu preciso me comunicar, para o que eu preciso falar no meu dia a dia, e para conversar com as pessoas e fazer novas amizades, enfim, eu tenho segurança total de fazer. E eu quero que você alcance essa segurança também. Então, eu vou falar para vocês aqui 3 dicas. Assista esse vídeo até o final, eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Eu não vou te mostrar nenhuma fórmula mágica, porque isso não existe. Não existe fórmula mágica, não existe curso milagreiro, não existe professor milagreiro, mas existe o milagre que é você mesmo. Você é o responsável pelo seu sucesso ou fracasso. Então, se você se aplicar e se empenhar o máximo que você puder, você com certeza vai chegar ao sucesso. Mas a minha história não é fácil assim, porque no início eu tinha muitas travas, pessoal. Eu tinha muitas e muitas travas. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu vou contar em outro momento toda a minha história com o inglês aqui no canal. Mas de antemão, resumindo, eu estudei numa escola tradicional por quase 5 anos, fui do básico ao avançado, cheguei no avançado, não tinha coragem de conversar com ninguém. Meus pais perguntavam assim, o que essa música tá falando? O que fulano tá falando em inglês? E eu só sorria pro universo, pensava, não sei, não estou entendendo. Após 5 anos de estudo. Então quer dizer que tempo não determina exatamente o que você quer, aonde você quer chegar, né? A sua fluência. Aí você me pergunta, então você tá me falando que eu vou ter que estudar mais que 5 anos para eu conseguir ser fluente? É um balde de água fria. É claro que não. Eu quero mostrar pra vocês coisas em que eu errei bastante durante esse estudo e que depois, só depois de muito tempo, eu descobri e finalmente consegui destravar e descomplicar a minha vida e ser fluente no inglês de fato. Vamos lá, primeira coisa, imersão, galera, imersão. Eu ia pra escola lá 2 vezes por semana, uma aula de 1h15, mas eu não tinha uma vida imersa no inglês, sabe? Você tá me dizendo que eu tenho que mergulhar minha vida no inglês? Exatamente isso. Como que se faz isso morando no Brasil? É uma ótima pergunta e eu vou te responder. É possível sim. É lógico que você não vai ter contato com inglês 100% do seu tempo, como seria talvez o caso de quem mora fora. Mas o máximo que você conseguir, você mesmo vai inserir. Então, imersão significa você ter o contato direto com o objeto de estudo. Então, além das aulas, além dos exercícios, homework que você faz, coloque o inglês como parte do seu dia a dia. Sabe, siga pessoas no Instagram que falam inglês, que tem assuntos do seu interesse, assista filmes com áudio em inglês, se possível com legenda em inglês, se você já tiver um nível mais avançado. Coloque o seu celular na língua inglesa, coloque o GPS no inglês. Entende? Crie situações na sua vida. Hoje isso é muito mais favorável do que há alguns anos atrás. Foi quando eu comecei a estudar, eu tinha 13 anos. Naquela época eu ainda não tinha um acesso tão fácil à internet, não tinha tanto conteúdo disponível como tem hoje.
tantos vídeos como esse e de milhares de professores aí que postam todos os dias. Então realmente era mais difícil imergir no inglês naquela época, mas não era impossível. E hoje com certeza é muito mais fácil e você pode fazer isso o tempo todo. Você pode ter contato com o inglês o tempo todo, todos os dias. Um exemplo meu é que eu acabei morando fora assim um tempo, mas já tem um ano que eu estou de volta ao Brasil. E desde que eu cheguei aqui, eu decidi que o inglês seria sempre parte do meu dia a dia. Não só porque eu decidi ensinar inglês, mas eu inseri o inglês de todas as formas. Então eu tô sempre fazendo todos esses passos que eu indiquei para vocês. Por isso meu aprendizado é contínuo e eu não sinto que eu perdi muito por ter voltado ao Brasil e não estar em contato o tempo todo com a língua. Pelo contrário, eu continuo tendo contato tanto quanto eu tinha lá fora, entendeu? Isso é muito importante, pessoal. E uma outra dica também que eu quero falar, eu estou estudando espanhol agora, para ser minha terceira língua. E eu estou fazendo esse processo. Agora eu estou adotando isso pro espanhol também. Segunda dica que eu quero falar para você hoje é abre essa matraca e fala. A segunda dica é fale. Quanto mais você falar, mais você praticar o seu speaking, mais rápido você vai chegar à sua fluência. Ah, mas eu tenho vergonha. Ah, mas eu não sei falar direito. Eu sou inseguro. Eu sou tímido. Gente, eu era uma pessoa totalmente tímida, mas em algum momento dessa minha jornada eu tive que perder a timidez para falar com as pessoas. Hoje eu procuro pessoas para poder conversar em inglês com elas. Ah, mas tá, você é fluente, não sei o quê. Mas eu faço isso com o meu espanhol também, que eu estou aprendendo, não sou fluente ainda, mas todas as oportunidades que eu tenho de botar a voz e falar, eu quero, porque eu descobri que isso é muito precioso. Você não ter essa timidez, você não ter essa trava para falar. E eu conheço pessoas que às vezes nem gramaticalmente elas nem falam certinho, nem falam correto, mas elas não têm a mínima vergonha de falar e elas falam muito mais que muita gente que estudou a vida inteira e sabe todas as regras certinhas. Não tô dizendo que não é importante saber as regras e saber, né, falar corretamente, mas é importante que você fale desde o primeiro dia do seu aprendizado, que é o que chamamos de speak from day one. Você vai falar desde o primeiro dia e vai praticar. Ah, mas eu não sei falar, eu só sei hello, my name is. Então fala isso. Aí amanhã você aprende uma nova frase, pratica aquela frase. E sabe uma coisa legal que você pode fazer? Vai inserindo palavras no seu dia a dia. Por exemplo, se você tá cozinhando ou você, sei lá, tá limpando a casa, aí começa a pensar, como que eu falaria isso em inglês? E aí você pode pesquisar na internet na mesma hora. Ah, tal coisa. I cook rice, por exemplo. Cozinho arroz. Fala, e cada dia mais você vai falando. Então a segunda dica é fale, tá bom? Sem vergonha. A terceira dica é não tenha medo. O medo, ele é uma grande barreira na nossa vida, não só para o aprendizado de línguas, mas de todas as formas. Eu percebo que o medo foi algo que me paralisou por muito tempo. O medo de errar, o medo de ser julgada, o medo de passar vergonha. Olha, eu vou falar para vocês, o erro, ele é muito natural quando você está aprendendo outra língua. Existem dois tipos de erro. Existe o erro de transferência, que é aquele erro que você comete por traduzir literalmente aquilo que você pensa na sua língua materna para a língua segunda língua, no caso o inglês aqui. Então, às vezes você acha que por você falar de uma forma portuguesa, você pode traduzir certinho para o inglês. Por exemplo, o tal do have. Quando você vai falar assim, tem 2 banheiros na minha casa. Muita gente fala assim, have 2 bathrooms in my house. Tá totalmente errado. O certo é there are 2 bathrooms in my house. Por que eu falei do have? Porque o have é o verbo ter. Então, automaticamente você pensa ter, e aí você vai lá e formula a frase e acaba errando. Então, existe esse erro. Eu tô te mostrando que é um erro normal. E outro erro é o erro de desenvolvimento, que é aquele erro que você comete
por seguir uma regra à risca. Por exemplo, quando você vai usar o plural das palavras em inglês, geralmente a gente acrescenta o Szinho no final. Mas existem exceções, tem palavras que você vai acrescentar ES, outras você vai tirar o Y e colocar IES, então são regras. Mas como você aprendeu que bota o Szinho lá, ou o ES, vamos usar como exemplo, você sai usando o plural de todos desse jeito. E nem sempre vai ser assim. Então é um erro de desenvolvimento. Quer dizer, você aprendeu algo e aplicou para tudo. Então é um erro que não é tão errado assim, acaba fazendo algo na boa intenção, mas errando. Então eu tô te mostrando aqui que erros, eles são normais. Erros são normais. Você não pode viver no erro, você tem que buscar melhorar, buscar falar melhor a cada dia, falar mais corretamente. Mas não se limite e não, fique estagnado no seu aprendizado por conta de errar, por medo de errar. Tira esse medo da sua vida. O medo de ser julgada, porque tem gente que fala muito melhor que eu. Se eu tô numa roda lá na escola, fulano e ciclano moraram fora. Nossa, eu já tive muito disso, gente. Muito medo de falar perto de pessoas que sabiam. Hoje, tive experiência de conversar com muitos nativos e eu percebo que para eles não existe esse julgamento, entende? Isso é uma coisa que é muito cultural nosso aqui, do brasileiro que fala melhor julgar o outro, enfim. Não se preocupe com isso, sabe? Apenas se preocupe com o seu aprendizado, com o seu desenvolvimento e não se limite por outras pessoas. E também, o medo do sotaque, isso aí é assunto, mas sotaque, gente, ele é algo único seu. E é muito difícil de ser perdido após certa idade, então você, na verdade, tem que ter um orgulho do seu sotaque. Não se limite, não tenha medo por causa do sotaque, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like, gente, por favor. Compartilhe esse vídeo, sabe? Se inscreva no meu canal aqui embaixo. Vamos movimentar essa rede aqui para que a gente possa alcançar um maior número de pessoas e levar esse conteúdo de valor para elas, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui, espero ter ajudado bastante você hoje, te encorajado a não desistir dos seus estudos, a continuar e não ter medo. E até a próxima!